Nessa videoaula falaremos sobre o conceito de combinações simples. Então a gente vai começar pela definição. Para a gente definir uma combinação simples, vamos tomar um conjunto que eu vou chamar de conjunto A com N elementos. O que eu denomino de combinação simples dos N elementos desse conjunto tomado PAP, na verdade é todos os grupos formados por P dentre os N elementos do conjunto, onde esse P é menor do que ou igual a N. Esses elementos não se repetem e a ordem não é importante. Então, de maneira bem rasteira, eu posso dizer que uma combinação simples é aquele agrupamento onde a ordem dos elementos não é importante e esses elementos não se repetem. Bem, a gente pode representar uma combinação de N elementos tomados PAP por uma dessas duas maneiras que a gente pode observar aí na tela. Ou utilizando uma vírgula entre o N e o P, ou colocando o P um pouco acima do N, como vocês podem ver na segunda anotação. Bem, por exemplo, se você for fazer uma bananada, você sabe que colocando a banana e depois o leite no liquidificador, ou se você colocar o leite e depois a banana, o resultado é o mesmo. Então isso mostra que a ordem que você coloca os ingredientes lá no liquidificador não vai mudar o que você vai obter no final. De uma forma ou de outra, você vai obter bananada. Então nós temos aí um exemplo de combinação quando você vai fazer uma bananada, por exemplo, Já que a ordem não é importante, então se trata de uma combinação. Bem, em toda combinação de N elementos tomados PAP, nós vamos ter que o total de combinações ele pode ser calculado pegando N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Então percebam que nós temos uma expressão para calcular o número de combinações. A combinação de N tomado PAP é N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Com base nisso, eu vou então agora resolver alguns exemplos para que a gente possa observar como é que se traduz, como é que se calcula uma combinação simples. Bem, o primeiro exemplo que eu trago para resolver algumas expressões. No item A, eu quero uma combinação de 8 tomado 2A2. Então você pode perceber que esse 8 está no lugar do N e que o 2 está no lugar do P. Então você vai pegar a expressão lá da combinação simples, no lugar do N coloca 8, no lugar do P coloca 2. Então ficaria combinação de 8 tomado 2A2 é 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 menos 2 fatorial. Como 8 menos 2 dá 6, então isso fica 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 fatorial. Desenvolvo o 8 até chegar no 6. Vamos lembrar de que 2 fatorial é 2. Agora a gente cancela o 6 fatorial e vai ficar 8 vezes 7 dividido para 2. 8 vezes 7 dá 56. 56 dividido para 2, 28. Então a combinação de 8 tomado 2A2 é igual a 28. O item B. Combinação de 4 tomado 3A3. Então, do mesmo jeito, a gente vai pegar agora no lugar do N colocar 4, no lugar do P colocar 3. Feita aí a substituição, ficaria combinação de 4 tomado 3A3 é 4 fatorial sobre 3 fatorial vezes o 4 menos o 3 fatorial. Como 4 menos 3 dá 1, então ficaria 4 fatorial vezes, sobre 3 fatorial vezes 1 fatorial. Vou desenvolver o 4 até chegar no 3 fatorial. Vamos lembrar de que 1 fatorial é 1. Agora a gente corta, a gente cancela 3 fatorial e a combinação vai ficar 4 dividido para 1, que é 4. Portanto, a combinação de 4 tomado 3A3 é igual a 4. O item C eu trago uma combinação de 3 tomado 3A3. Então o procedimento é bem parecido. A gente vai então agora substituir no lugar do N um 3 e no lugar do P também um 3. Então vai ficar 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 menos 3 fatorial. Como 3 menos 3 dá 0, então ficaria 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 0 fatorial. A gente pode cortar o 3 fatorial de cima com o de baixo. Vamos lembrar de que 0 fatorial é 1. Então, essa combinação vai ficar 1 dividido para 1, que dá 1. Portanto, a combinação de 3 tomado 3A3 é sempre igual a 1. Segundo exemplo.
Calcule o valor da expressão. X é igual a 2 vezes a permutação de 3, vezes o arranjo de 4 tomado 2 a 2, vezes a combinação de 5 tomado 2 a 2. Vamos lá então resolver colocando os valores aqui embaixo, né? Então o x vai dar igual a 2 vezes a permutação de 3 é 3 fatorial, o arranjo de 4 tomado 2 a 2 é 4 fatorial sobre 2 fatorial. E a combinação de 5 tomado 2 a 2 é 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. O que eu vou fazer então agora, né? Eu vou resolver o 3 fatorial, que é 6. Vou desenvolver o 4 até chegar no 2 fatorial. Vou desenvolver o 5 até chegar no 3 fatorial. E o 2 fatorial que está embaixo dá 2. Agora eu vou então cortar 2 fatorial com 2 fatorial. 3 fatorial com 3 fatorial. Vai ficar então, x é igual, 2 vezes 6 dá 12. Quando eu cortar aí o 2 fatorial com o 2 fatorial, vai sobrar 4 vezes 3. Quando eu cortar os 3 fatorial, vai sobrar 5 vezes 4 dividido para 2. E aí é só a gente resolver. Eu vou pegar então, primeiro aqui, 5 vezes 4 dá 20, dividido para 2 dá 10. Então o x fica 12 vezes 4 vezes 3 vezes 10. 12 vezes 4 dá 48. 48 vezes 3, 144. 144 vezes 10, 1440. Então, x igual a 1440 é o valor dessa expressão do segundo exemplo. O terceiro exemplo. Resolva a equação. A combinação de x tomado 2 a 2 é igual a 10. Bem, então nós vamos aí desenvolver a fórmula da combinação. Vamos lembrar que eu vou substituir o n por x e vamos substituir o p por 2. Então ficaria, se a combinação de x tomado 2 a 2 é 10, então x fatorial sobre o 2 fatorial vezes x menos 2 fatorial é igual a 10. Desenvolve o x fatorial até chegar no x menos 2, então fica x vezes x menos 1 vezes x menos 2 fatorial, tudo isso sobre 2 fatorial dá 2 vezes x menos 2 fatorial igual a 10. Corta x menos 2 fatorial, vai sobrar que x vezes x menos 1 sobre 2 é igual a 10. Eu posso então nesse momento fazer produto dos meios pelos extremos, então vai ficar x vezes x menos 1 é igual a 2 vezes 10, que é 20. Vamos aplicar a distributividade no x vezes x menos 1, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 1 dá menos x, passo 20 para o primeiro membro negativo, menos 20 igual a 0. A gente chega numa equação do segundo grau, x ao quadrado menos x menos 20 igual a 0. Resolvendo essa equação do segundo grau por delta e Bhaskara, a gente tem duas soluções. Ou x é menos 4, ou x é 5. No entanto, nós vamos lembrar nesse momento, né, que não faz sentido fatorial negativo. Então a única solução que vai convir, a única solução viável é x igual a 5. Portanto, aí, a solução da equação seria apenas x igual a 5. O quarto exemplo. Com 8 pessoas, quantas comissões de 3 pessoas podem ser formadas? Gente, isso aqui é um caso característico, né, de combinação. De 8 pessoas, a gente escolhe 3 para formar uma comissão. E numa comissão, a ordem que a pessoa é escolhida não altera o resultado. Por que a ordem não altera o resultado? Porque o que importa numa comissão é você fazer parte dela, e não a ordem ou como você foi escolhido. Por isso, então, se trata aqui, né, de uma combinação de 8 tomado 3 a 3. Eu vou observar a fórmula da combinação. No lugar do n eu coloco 8, no lugar do p eu coloco 3. Então vai ficar 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial. Desenvolvo o 8 fatorial até chegar no 5 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. O que eu posso fazer agora? Eu posso cortar o 5 fatorial e eu posso cortar o 6. Quando eu faço esses cortes, vai sobrar 8 vezes 7, que dá 56. Com isso, a gente pode então formar 56 comissões distintas de 3 pessoas, escolhidas a partir de um grupo de 8 pessoas que nós tínhamos. O quinto exemplo.
Qual o número de diagonais de um hexágono? Bem, para a gente pensar no número de diagonais de um hexágono, vamos pensar do seguinte modo. Quando você vai desenhar uma diagonal, você vai escolher 2 vértices desse hexágono e ligar para fazer a diagonal. Percebam então que a gente escolhe 2 dentre os 6 vértices do hexágono. Outra coisa que eu devo observar é que se você ligar, por exemplo, o vértice A ao vértice B, vai dar o mesmo segmento de reta que se você ligar o vértice B ao vértice A. Isso quer dizer que a ordem não importa. Se a ordem não importa, então nós temos uma combinação de 8, na verdade uma combinação de 6, que são 6 vértices no hexágono, tomado 2 a 2. No entanto, tem um outro detalhe que a gente tem que lembrar. Qual é o outro detalhe? Nem todo segmento que liga 2 vértices vai ser uma diagonal. Existem segmentos ligando 2 vértices que não são diagonais, são lados. Então o que você vai ter que fazer? Na hora que você calcular essa combinação de 6 tomado 2 a 2, você vai estar contando aí as diagonais junto com os lados do hexágono. Como eu quero apenas as diagonais, a gente vai ter que subtrair os 6 lados do hexágono. Por isso que fica uma combinação de 6 tomado 2 a 2 menos os 6 lados do hexágono. Essa combinação de 6 tomado 2 a 2 é 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. Tudo isso menos o 6. Desenvolve o 6 até o 4, então fica 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial dá 2 vezes 4 fatorial. Tudo isso menos o 6. Eu vou cortar os 4 fatorial. Vai sobrar 6 vezes 5 dividido para 2, menos o 6. 6 vezes 5 dá 30. 30 dividido para 2 dá 15. Então isso aqui é 15 menos 6. 15 menos 6 vai dar então 9, Isso quer dizer que o hexágono possui 9 diagonais. Sexto exemplo é uma questão da PUC do Rio Grande do Sul. O maior número de retas definida por 7 pontos, dos quais 7 são colineares, é. Imaginemos o seguinte, nós temos 12 pontos, desses 12 pontos, 7 são colineares. O que é isso? 7 deles estão alinhados. E eu quero saber quantas retas eu consigo desenhar, passando por esses 12 pontos. Vamos pensar o seguinte, para que a gente desenhe uma reta, basta que a gente escolha 2 pontos dentre os 12 que nós temos e liga esses 2 pontos. Qualquer 2 pontos que eu tomar e ligar, nós vamos ter então uma reta ligando esses 2 pontos. No entanto, tem algumas coisas que eu preciso observar. Por exemplo, a reta que liga o ponto E ao ponto F, por exemplo, é a mesma reta que vai ligar o ponto F ao ponto E. Isso mostra que a ordem não é importante. Se a ordem não é importante, nós já sabemos, se trata de uma combinação. Então, nós temos aqui um caso de combinação. Seria uma combinação dos 12 pontos escolhidos, tomados 2 a 2. Bem, pessoal, mas nós temos um grande problema. O grande problema que nós temos é que tem 7 pontos colineares. Se eu pegar quaisquer 2 desses 7 pontos e ligar, eu vou estar contando uma mesma reta várias vezes. Porque existem infinitas retas passando por esses 7 pontos colineares. Ou seja, o que a gente deve fazer? A combinação desses 7 pontos tomados 2 a 2, eu tenho que subtrair, eu tenho que retirar. Por quê? Porque qualquer combinação desses 7 pontos tomados 2 a 2 vai dar uma mesma reta. Então, se eu não subtrair, eu vou estar contando essa mesma reta várias vezes. Bem, no entanto, por último, por fim, vamos lembrar que se eu subtrair essa combinação de 7 tomado 2 a 2, a reta que passa por todos esses 7 pontos, eu não estarei contando, porque eu subtraí. Para eu contar essa reta, eu tenho que somar mais um. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar a combinação de 12 tomado 2 a 2, menos a combinação de 7 tomado 2 a 2, que é tirando a combinação dos 7 pontos tomados 2 a 2, e vou somar mais um, já que por esses 7 pontos só passa uma única reta. Isso é a solução da questão. A combinação de 12 tomado 2 a 2 é 12 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 fatorial, menos
A combinação de 7 tomado 2 a 2 é 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 5 fatorial. Isso mais 1. Desenvolve o 12 até chegar no 10 fatorial. 2 fatorial dá 2, menos. Desenvolve o 7 até chegar no 5 fatorial. 2 fatorial dá 2 e repete o mais 1. Corta os 10 fatoriais, corta os 5 fatoriais. Então vai sobrar 12 vezes 11 sobre 2, menos 7 vezes 6 sobre 2, mais 1. 12 vezes 11 dividido para 2 dá 66, menos 7 vezes 6 dividido para 2 dá 21, mais 1. Eu vou pegar então 66 menos 21, vai dar então 45, 45 mais 1, 46. Então nós temos 46 retas passando por esses 12 pontos, dos quais 7 são colineares. De modo então que a resposta correta é o item C de casa. O sétimo exemplo. Num campeonato de futebol em que todas as equipes se enfrentam uma única vez, foram realizados 190 jogos. Qual a quantidade de equipes desse campeonato? Gente, vamos interpretar. Se nós temos aí as equipes se enfrentando uma única vez, não tem jogo de ida e volta. Se não tem jogo de ida e volta, a ordem de escolha da equipe não altera o jogo. Com isso, a ordem não é importante, né? Se a ordem não é importante, a gente já sabe que é uma combinação. Vamos dizer que nós temos N equipes. Eu quero saber a quantidade de equipes, então vamos chamar de N, por exemplo. Desse modo, a gente teria, como são aí 190 jogos, a combinação dessas N equipes tomadas 2 a 2 tem que dar 190. Por que combinação de N tomado 2 a 2? Porque na hora que alguém vai montar um jogo, dentre as N equipes, ele escolhe 2 para jogar. Essa combinação de N tomado 2 a 2, eu vou pegar a fórmula da combinação e no lugar do P eu vou colocar 2. Então vai ficar N fatorial sobre 2 fatorial vezes N menos 2 fatorial, igual a 190. Desenvolve o N fatorial até o N menos 2 fatorial, então fica N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial sobre 2 fatorial dá 2 vezes N menos 2 fatorial, igual a 190. Vou cortar o N menos 2 fatorial, então fica N vezes N menos 1 sobre 2, igual a 190. Faço aí produto dos meios pelos extremos, 2 vezes 190 dá 380, então N vezes N menos 1 igual a 380. Aplico a distributividade, N vezes N dá N ao quadrado, menos N vezes 1 dá N, passo 380 para o começo e igual a 0. Então nós chegamos na equação do segundo grau, N ao quadrado menos N menos 380 igual a 0. Essa equação do segundo grau nós vamos resolver e nós vamos encontrar duas soluções, N igual a menos 19 e N igual a 20. No entanto, vamos lembrar que o N é a quantidade de equipes. E aí, claro, nós sabemos que não faz sentido uma quantidade negativa de equipes. Se não faz sentido uma quantidade negativa de equipes, N igual a menos 19 não convém. A única resposta que convém é N igual a 20. E aí nós vamos ter, então, 20 equipes disputando esse campeonato. Desse modo, a gente finaliza essa videoaula, onde nós falamos de combinações simples.